Ageu, capítulo 1. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vesti-vos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquetel furado. Versículo 6. Após os 70 anos do cativeiro babilônico, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia. Esdras capítulo 1, versículo 1. O qual emitiu um decreto que autorizava o retorno dos judeus a Jerusalém, a fim de reconstruir o templo de Deus. Retornar a Jerusalém, contudo, significava abrir mão de tudo o que haviam conquistado em Babilônia. Mesmo na condição de exilados, muitos haviam adquirido muitos bens e viviam de forma confortável na terra estrangeira. Voltar para um país destruído e a incerteza quanto ao que os aguardava fez com que muitos dentre o povo permanecessem em Babilônia e apenas um pequeno grupo regressasse. A reconstrução do templo tornou-se o objetivo de vida daquele povo, de forma que, lançados os alicerces do templo, houve um ajuntamento solene com muitos cânticos. Os mais idosos, porém, ao lembrar da glória da primeira casa, choraram em alta voz. Esdras capítulo 3, versículo 12. Ao ver apenas um alicerce, onde antes havia um belíssimo templo. As manifestações de alegria e de choro se misturaram em vozes que puderam ser ouvidas de muito longe. Mesmo em face da autorização de Ciro, os judeus remanescentes encontraram muitas limitações e sérios problemas na reconstrução do templo. Homens maus se levantaram e impediram o povo de continuar a obra. Inicialmente, houve um período de grande tristeza e desânimo, mas com o passar do tempo, os judeus se ocuparam na construção e embelezamento de suas próprias casas, esquecendo-se do propósito pelo qual haviam retornado. Ainda que empenhados em se estabelecer em Jerusalém e seus arredores, com o mesmo padrão de vida adquirido em Babilônia, suas tentativas eram frustradas. Pareciam ter muito, mas nunca estavam satisfeitos. Plantavam muito e colhiam pouco, e os assalariados nunca recebiam o bastante para suprir as necessidades de suas famílias. Todos estavam ocupados demais para buscar o Senhor. Nesse tempo de letargia e indiferença, Deus levantou os profetas Ageu e Zacarias, a fim de ajuntar o povo novamente e despertá-lo para o que realmente era importante. Mesmo em face das ameaças inimigas, aquele remanescente deveria manter em mente a fiel mensagem do Senhor: Eu sou convosco. Há um cativeiro hoje, do qual já fomos libertos pelo decreto do Rei dos Reis. Está consumado. João capítulo 19, versículo 30. Jesus assinou com o seu sangue a nossa carta de alforria e nos promete: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Mas também há um inimigo que, ao perceber o esforço de muitos no propósito de fazer a vontade de Deus, cria barreiras e impedimentos a fim de causar desânimo, desviando-os da fé para as coisas corruptíveis deste mundo. E ocupados demais em seus esforços por conquistas temporais e pelo reconhecimento humano, acabam como aquele remanescente pós-exílio, tão cheios de atividades para a satisfação própria, mas sempre insatisfeitos. A nossa missão como o último remanescente de Deus não requer a reconstrução de um templo onde muitos possam estar, mas de um templo onde o Senhor possa habitar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Atos capítulo 1, versículo 8. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço, agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo.
1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 ao 20. Essa mensagem nunca foi tão atual quanto é hoje. Em um tempo comparado aos dias de Noé, quando a seu bel prazer comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, Mateus capítulo 24, versículo 38, somos chamados para agradar não o nosso apetite pervertido, não as nossas paixões carnais, não a opinião alheia, mas agradar a Deus. Temei a Deus e dai-lhe glória. Apocalipse capítulo 14, versículo 7. Esta mensagem compõe o escopo da verdade presente para os nossos dias e a glória de Deus que se manifestará na vida de seu remanescente. Deus tem levantado hoje homens e mulheres que, qual Ageu, têm clamado com a voz e com a vida: considerai o vosso passado. Enviados do Senhor a fim de despertar o povo de Deus para tomar novamente as ferramentas necessárias a fim de que o santuário do Espírito Santo esteja pronto para receber o Rei em toda a sua glória. Muitos têm se perguntado por que Deus não fala hoje como falava com seus profetas no passado. Mas a pergunta deveria ser: o problema está em Deus não falar ou em não termos condições de ouvi-lo? As pedras estão clamando, através das descobertas científicas, que o mau funcionamento do nosso corpo tem total influência sobre o nosso cérebro. E se a nossa mente está afetada pelos prejuízos que causamos ao nosso corpo, como poderemos discernir com clareza a suave voz do Espírito? O objetivo principal da mensagem de saúde não se trata, portanto, amados, de uma fuga das doenças ou de um meio para sermos salvos, e sim de glorificarmos a Deus através de um corpo são e uma mente esclarecida. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então, se exercitar, se alimentar de maneira saudável, ser temperante, beber água com frequência, renovar o ar dos pulmões, tomar banho de sol, dormir bem à noite e confiar em Deus, não serão 8 sacrifícios, mas 8 formas de amar o meu Criador e conhecê-lo melhor. Em um mundo escravizado pelos costumes que têm destruído o corpo e a mente e afastado multidões da vida eterna, experimente esta verdade presente de preparar-se para ser um templo cheio do Espírito Santo. Oremos, amados. Pai Santo, muitos de nós temos trocado as bênçãos da Tua presença e de andar segundo a Tua vontade por uma vida segundo os costumes e mau uso do tempo que tem tornado este mundo um lugar cada vez mais difícil de se estar. Tem misericórdia de nós, Senhor. Necessitamos desesperadamente do batismo do Espírito Santo. A ira do inimigo tem aumentado. Suplicamos que renove as nossas forças e o nosso ânimo, na certeza de que ao final das provas receberemos a recompensa de morar com o nosso Salvador para sempre. Envia teus anjos com o tatalar de suas asas, nos concedendo o refrigério do alívio. Reveste-nos da tua armadura, que é Cristo em nós, e nós te oramos, no nome e pelos méritos dele, que por nós verteu seu sangue na cruz do Calvário. Amém. Vigiemos e oremos. Bom dia, templos do Espírito Santo. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.